e tal. Mas, Cris, já vou passar para você comentar o Carluxo, só vou acrescentar mais um ponto aqui. Hoje saiu uma pesquisa Quest que mostra que essa narrativa do vitimismo não está colando, pelo menos não colando totalmente, né? Tem uma boa parte que não aceita isso. A pesquisa Genial Quest indica que a maioria dos brasileiros avalia a prisão do ex-presidente como uma consequência dos atos praticados por ele. Então, 51% dizem merece sim estar preso. 42% dizem não, é uma perseguição política. É bastante gente ainda, né, acreditando em perseguição política. De qualquer maneira, uma maioria que ainda acha que a justiça foi feita, que havia motivos para prender o Jair Bolsonaro e os outros golpistas. Quanto ao motivo que mais contribuiu para a prisão do Bolsonaro, aí já mudando de tela, 32% dizem que foi por causa da tornozeleira, que a gente sabe que foi, né? Ele mexeu na tornozeleira e foi logo preso. 16% consideram que havia mesmo risco de fuga para o exterior, e 4% acham que foi aquela vigília lá que o Flávio Bolsonaro havia convocado. Então, tem desde a postagem do Carlos para protestar em relação à prisão do Felipe Martins, e também esses números, Cris, mostrando que há mais gente apoiando a prisão, mas tem muita gente, né, que ainda apoia o Jair. 42% veem a prisão como perseguição política. Ô, Rodrigo, eu acho esse número super preocupante. Quando eu vi esse número, eu disse, meu Deus do céu, 42% dos pesquisados acreditam que ele foi preso por perseguição política. Acho esse número, sinceramente, estarrecedor, me preocupa muito. Agora, por que esse número é tão alto? Claro, a gente poderia falar de N razões aqui. Agora, para ligar com o que a gente está conversando aqui, Felipe Martins, Carluxo, por quê? Porque há uma parcela imensa da população brasileira ligada ao bolsonarismo, né? Há uma parcela imensa da população, né? E há o bolsonarismo, né? E essas coisas, né? Tem interseções, evidentemente, que estão submetidas o tempo todo a fake news, a manipulação, a distorções, a esse discurso de pessoas como esse Carlos Bolsonaro, né, que distorce completamente a própria história, né, distorce a história factualmente. Quem é que teve juventude ceifada agora na democracia? Ninguém teve juventude ceifada. Quem teve juventude ceifada foram os jovens que combateram a ditadura e que morreram torturados na ditadura, nos porões da ditadura, que o pai dele defende, né? Que o Augusto Heleno defende, que o Braga Neto defende, todo esse emaranhado, esse amálgama em torno do bolsonarismo, né? Essa gente defende a ditadura que sim ceifou vidas, né? Matou, torturou, estuprou, né, cometeu todo tipo de violência, né? Os que sobreviveram estão aí, mas ficaram com sequelas muito graves, né, e por muito tempo. É isso que as pessoas precisam entender. Agora, querer chamar a democracia nossa de regime que ceifa a juventude de um divulgador de ódio como Felipe Martins, então é isso. A gente lamenta, mas precisa constatar, entender e pensar no que fazer diante dessa realidade que nos ameaça, né? 42% de pessoas, de pesquisados, que acham que Bolsonaro foi preso por uma perseguição política. Isso é muito grave, sabe? Qual é a solução? Não sei, né? Muita luta, muito debate político, né, para que as pessoas entendam de fato o que aconteceu e não acreditem nessas mentiras que esse pessoal aí se especializa em divulgar. Por isso que é muito importante esse pessoal não ter acesso a redes sociais, sabe? Eu falo isso porque alguém pode dizer: que rigor do Alexandre de Moraes, só porque o cara entrou no LinkedIn, vai saber onde mais atuou, em que outros canais, plataformas e grupos, etc., que está atuando. Então, assim, essas pessoas continuam propagando ódio, mentiras, extremismo, né? Fomentando o ódio nas redes digitais, né? E isso se transfere para a vida real. Ô, Chico, você quer comentar esses números? Você vê o copo meio cheio ou meio vazio? Porque tem maioria que apoia a condenação, mas é muita gente, né? Mais de 40%. Eu vejo como a crise é preocupante, é muito alto, né? E que não se valoriza, são números que mostram que não há também uma valorização à ideia de que um golpe de Estado é uma coisa muito grave.
talvez se a prisão tivesse sido, sei lá, pelo roubo das joias, não tivesse esse alcance, fosse uma coisa de mais fácil compreensão. Mas é assustador que não se valorize a ideia de que você golpear a democracia não seja grave. Isso é de fato assustador. Mas deve-se... É muito devido a esse plantão permanente da fake news. Esse Felipe Martins, ele é muito bom nisso, ele tem muita eficiência, tanto que o Gabinete do Ódio era de extrema eficiência. O Felipe Martins está desde a campanha de 2018. Ele montou, inicialmente, ele que montava aqueles grupos gigantes em WhatsApp, em tudo que é rede social. Então, ele devia estar em atuação até agora. Sim, e tinha conexões. Tinha conexões muito, muito fortes. Ele era muito... ele é considerado um articulador de extrema importância em rede social. Acho que ali meio junto com o Carluxo. E ele é metido a pensador da história, tanto que atribui-se a ele a minuta, atribui-se a ideia de convocar o jurista Ives Gander Martins, a ideia de basear toda a conversa furada no artigo 142 da Constituição também é a ideia do Felipe Martins. Então, não é um qualquer, não é um maluco qualquer ali do gado bolsonarista, é alguém que elabora, assim, é alguém que está no núcleo de pensamento do que a gente chama de bolsonarismo até agora. Sem dúvida. Então, um sujeito importante, inclusive com conexões internacionais, por isso que ele era assessor de relações internacionais, fazia o meio de campo com a turma do Steve Bannon também. Então, a gente tem que lembrar disso. E para mim, eu vou dar só uma fala rápida aqui, vocês já comentaram bastante, mas essa diferença, 51% acham que é justa a condenação, 42% acham que é perseguição, mostra como vai ser dura a eleição desse ano, de 2026, né? O Lula está na frente, o Lula está consolidado, se tiver segundo turno, vai para o segundo turno, com certeza, vai como favorito, mas olha, essa diferença que aparece de 10 pontos entre Lula e Flávio Bolsonaro em algumas pesquisas, a favor do Lula, né? Eu acho que ela tende a encurtar se tiver tanta força, se mantiver com tanta força esse discurso que se reflete nessa pesquisa que a gente acabou de ver. Então, a tendência é uma eleição, não sei se tão apertada como a de 2022, mas certamente não vão ser esses 10 pontos, não vai ser assim uma lavada em favor do Lula. Vai ter que lutar muito, porque tem muita força ainda na sociedade. Esse discurso que o Carluxo acabou de propagar, vivemos num regime de exceção, para ele é um regime de exceção, então eles mantêm a mobilização da turma dele ainda para 2026. Eu queria, falando em articulação internacional, e o Felipe Martins participava disso, e agora está preso, Eduardo Bolsonaro, né, era o outro braço dessa articulação mais recentemente. Notícia de hoje, Eduardo Bolsonaro foi convocado pela Polícia Federal para voltar a trabalhar. Eu estava comentando com um amigo hoje no almoço aqui, porque ele era da polícia. Como assim? As pessoas não lembram disso. Ele era concursado da polícia. Ele era concursado. Vamos explicar. A polícia determinou que o Eduardo reassuma as funções dele como escrivão, porque ele tinha se licenciado desse cargo para ser político. Como ele agora perdeu o mandato, a polícia falou: escuta, você estava licenciado, não tem mais mandato, volte e assuma o cargo de escrivão ou abra mão desse cargo e perca tudo que você tudo aquilo que você tinha direito. Eduardo precisa retomar as atividades na delegacia da PF em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, né, que era o último lugar onde ele esteve lotado antes de virar deputado. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. O documento informa que a ausência injustificada poderá ensejar a adoção das providências administrativas e disciplinares cabíveis. Então, perdeu o mandato de deputado por faltas e pode perder o cargo de escrivão da Polícia Federal também por abandono de emprego. É um sujeito que literalmente abandonou o Brasil e devia usar a bandeira dos Estados Unidos definitivamente, né? Cris. Rodrigo, agora veja o tempo necessário para que se tome essa providência, para que se peça ao digníssimo, a sua excelência, deputado federal, que volte para o Brasil
ex-deputado federal, que volte para o Brasil para assumir as suas funções. Eu não sabia que o último posto dele tinha sido em Angra dos Reis. Angra dos Reis, a família Bolsonaro tem casa de veraneio lá. Eles têm muito interesse lá em Angra dos Reis. Foi onde, as pessoas vão lembrar, lá atrás, o fiscal do IBAMA multou o Bolsonaro quando ele era deputado, porque ele estava numa área de proteção ambiental, estava pescando. Né? Depois, quando o Bolsonaro assumiu o poder, ele se vingou desse fiscal do IBAMA, né? Tirou o cargo que ele tinha, botou ele numa geladeira lá, qualquer do IBAMA. A Val do Açaí, vocês devem lembrar também. Também de lá. Então, assim, eles têm muita influência ali naquela região. Não é à toa, o Eduardo deve ter pedido para ser lotado lá, para fazer alguma coisa. Coisa boa não pode ser, porque desse pessoal nunca vem coisa boa. Mas, enfim, olha o tempo que leva e com tudo que esse cidadão fez contra o país, lá dos Estados Unidos, articulando, manobrando, tentando influir, ele conseguiu influenciar o governo de Donald Trump para impor sanções, tarifas, sanções ao Alexandre de Moraes, a outras autoridades, enfim. Né? Ou seja, deu trabalho, custou muito ao Brasil ter esse cidadão livre, leve e solto lá nos Estados Unidos. Né? Está mais do que na hora de trazer esse cidadão de volta ao Brasil, sabe? Com a perda de todos os cargos, funções, tudo que ele fez, por tudo que ele fez, entende? Assim, eu acho que soa como um deboche para a sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira, evidentemente, com clareza do que está acontecendo, não esses 40% aí que a gente viu na pesquisa, né? Mas soa como um deboche esse cidadão ter feito tudo que fez, né? O que ainda está fazendo, sabe? E mantém ainda seu cargo na Polícia Federal. Até pouco tempo atrás tinha mandato, né, de deputado federal, gastando dinheiro nosso, né, que sustenta o gabinete parlamentar dele, né, com equipe de funcionários, enfim, demorou, isso foi feito. Agora precisa, de fato, resolver a situação dele na Polícia Federal por abandono de emprego. É isso. Ele estava licenciado para exercer o mandato, não tem mais o mandato, ou volta ou perde a função. Devia perder, sabe, sumariamente, né, pelo crime de traição à pátria, que foi o que ele fez esse tempo todo nos Estados Unidos. Era o que merecia mesmo. Cris, queria te agradecer aqui pela participação nesse primeiro programa do ano, né, aqui o ICL Notícias, segunda edição. A partir de segunda-feira a gente retoma dos nossos estudos e você também retoma as suas participações aí, vamos dizer, fora do período de festas. Então, obrigado pela participação, Cris. Valeu. O primeiro do ano de 2026, o primeiro de muitos programas aqui com vocês, Rodrigo, Chico e a turma do ICL que nos acompanha. Tchau, tchau. Beijo. Valeu. Cris. Valeu, Cris. Obrigado, querida. Ô, Chico, eu estava pensando do Eduardo Bolsonaro, que seria curioso se ele voltasse para assumir o cargo de escrivão e fosse preso logo na sequência, né? Perde que nem fizeram com o cara que foi lá, com o presidente da Alerj, né? Que foi lá na sede da PF e acabou preso, né? Achou que ia para uma reunião. Eu acho que esse não volta mais, viu, Rodrigo? Não volta, né? Não volta. E ele vai tentar adiar essa perda aí desse cargo, porque com recursos jurídicos e tal, mas não volta, porque o risco realmente é muito grande. Assim, o peso do crime que ele cometeu não dá nem para mensurar. Ele fez a economia brasileira perder muito dinheiro. Ele deixou irritado, inclusive, setores ligados ao pai dele, ligados ao bolsonarismo. Segmentos da carne, segmentos do agro, que perderam muito dinheiro por conta das sanções impostas pelo governo Trump, que contaram com o lobby do Eduardo Bolsonaro. Então, eu acho que isso aí não aparece mais por aqui nem tão cedo. Pelo menos em um mandato de Lula, enquanto tiver Lula, os adversários políticos do pai dele no posto, ele não aparece.